Fala aí galera, beleza? Hoje dá pra ver no vídeo aí, né? Como é que tá o mercado? Tá bom? Tá ruim? Tá com recessão? Então assim, vou tentar estar respondendo o título do vídeo aí a partir do minha experiência, né? Do que eu tô lendo, do que eu tô vendo, ainda mais que eu trabalho na área de hospitality, que é um trabalho que eu preciso estar em contato diretamente com as vendas da loja para saber se os números estão bons ou não, para saber como que tá a questão do empregado, né, que eu estou contratando, que tem gente saindo, tem gente chegando. Então vou estar respondendo isso, né? A questão da recessão. Por mais que o Canadá, como um país, não tenha declarado oficialmente que está em recessão, os números não mentem, né? Além de que outros oficiais de alto escalão estão vindo a público dizendo que seria melhor se o Canadá dissesse que está numa recessão técnica, parece que ia melhorar os números, a economia e tudo mais, mas não sou da área, né? Não tenho especialidade nisso, então eu não posso categoricamente confirmar que seria algo bom ou não para o país, né? Sabemos que sim, o Canadá está enfrentando uma taxa de desemprego muito alta, né? Jamais vista antes. Só em recessões altas no passado, por isso que eu falo que os números não mentem. A taxa do desemprego no Canadá hoje está em 6,9% no país inteiro. Eu falo hoje, esses números são tirados do site do Canadá em relação ao mês de maio, né? Em Ontário está em 7% e aqui em Toronto chegou em 8%, a maior já registradas, né? E as áreas que estão perdendo mais empregos, né, desempregando mais gente, está na área de tecnologia, de finanças e de startups. E o ruim das startups porque isso segura muita gente, freia muita gente de colocar em prática o sonho dela, a vontade dela de virar um empreendedor, de criar algo novo. Porque para você fazer isso, você vai acabar precisando contratar mais gente, né? E isso segura um pouco, então deixa de ter mais vagas de emprego no mercado, né? Isso de forma geral, mas ainda está pior durante a molecada, né? Os adolescentes, por causa dos summer jobs, né? Os trabalhos de verão. É a galera que sai da high school, né? Já os adolescentes de 15, 16, 17 anos, ou então o pessoal de 18, 19, 20 que está na faculdade, que são as férias de verão, eles voltam para a casa dos pais e querem levantar uma graninha para as férias de verão, né? Pra curtir com os amigos. E tá muito difícil para eles arrumar emprego. E eu, sendo gerente da loja, eu consigo ver isso diariamente. Pelo fato de tanta gente ligar, de mandar e-mail, de vir direto na loja com currículo pedindo para um emprego, para ter uma chance. E infelizmente não dá para contratar todo mundo. E o pior disso é que tem gente que já trabalhou comigo no verão passado, que vai voltar agora, e eu prefiro recontratar eles porque eu não preciso treinar uma pessoa, né? Eu sei que é um pouco chato, né, de falar isso, mas no ponto de vista do empreendedor, né, no ponto de vista meu, eu prefiro ter alguém que já vai chegar no dia, já sabendo o que fazer, como atender o cliente, o que fazer na loja, do que gastar 1, 2, 3 semanas para a pessoa começar a pegar o ritmo, lembrar de todas as receitas. Então, na nossa loja, no meu cargo, na minha direção hoje em dia, eu prefiro segurar, trabalhar mais, segurar 1, 2 semanas enquanto as férias não acabou, para quando acabar eu já ter certeza que certas pessoas vão voltar e vão começar a trabalhar. E não porque eu liguei para eles para voltar, eles ligaram falando, bicho, estou precisando de trabalho, tem trabalho aí? Eu falei, tem. Então isso é ruim para um lado, mas para o meu lado seja melhor para isso. É muito difícil ficar treinando sempre umas pessoas novas. E tá pior ainda na galera recém-formada. E eu falo recém-formada de universidade, faculdade, porque a galera que veio para ficar não vai ter que voltar, então eles precisam de um emprego full time. E tá muitíssimo difícil para eles de arrumar. A taxa de desemprego entre os adolescentes subiu para 19% e nos recém-formados de 16 a 17%, né? E isso faz com o quê? Pessoas que têm hoje um full time, vamos supor, tem gente trabalhando comigo para summer job, um período pequeno. Assim como tem gente trabalhando na loja, o mesmo emprego full time. E
era para ser um emprego de entrada para te dar um resguardo para você procurar outros empregos, né? E às vezes você ia falar, bom, vou parar de trabalhar, vou pegar 2 meses e procurar um outro emprego. E tem muita gente que não está fazendo isso mais, porque tá tão saturado o mercado, tá difícil de achar emprego. Então a galera meio que segura, sabe? Cria uma comodidade e acho que a pior coisa é você entrar no comodismo que te freia para procurar outras coisas. Além de estar tão difícil, tão competitivo, te gera ainda mais incerteza. Então, não está tendo essa rotatividade de emprego em certas áreas que era para ter essa rotatividade, né? Aí entra um outro problema do entry level, né? Que é a galera recém-formada. Nessas áreas de tecnologia, está muito difícil pelo fato da inteligência artificial. Infelizmente, a inteligência artificial, assim como a internet veio por um lado bom, está tirando muita vaga de muita gente, porque é mais rentável você contratar uma inteligência artificial, já que a inteligência artificial vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, sem dar problema. Eu falo da questão de problema, é a questão do empregado e empregador, não vai ter esse atrito entre empregado e empregador. É mais barato, acredite se quiser, mais barato, porque para você empregar alguém, mesma coisa no Brasil, você tem que pagar muitos impostos, tem que pagar muitos benefícios, muitas taxas, então é melhor você pagar uma inteligência artificial que você sabe que vai ficar todo dia, vai ser o pior dia daquela inteligência artificial. Amanhã essa inteligência artificial vai estar melhor do que o dia anterior, ou seja, vai ter uma evolução constante do seu funcionário. E se fosse um ser humano, é mais difícil ter uma evolução rápida igual uma inteligência artificial. Concordo com isso? Claro que não, né? Eu queria que tivesse um balanço aí. Acredito que vai chegar numa época que vai ter esse balanço, mas infelizmente nós vamos sofrer e muito ainda, né? Isso faz com que o quê? A competitividade no mercado de trabalho esteja na maiores dos últimos anos, né? Tem muita gente boa de serviço que está no mercado de trabalho desempregado procurando emprego. Ou seja, esses adolescentes que acabaram de formar na faculdade, eles vão estar brigando para uma mesma vaga de emprego contra uma mulher de 35, às vezes até 40 anos, que tem 10, 15 anos de experiência para uma vaga entry level, né? E nem seja uma entry level, pode ser que seja uma mid level, né? E tá muito difícil, porque pro lado da empresa eu falo assim, por que eu vou contratar uma pessoa de 20 e poucos anos se eu posso contratar uma de 30 e tantos, pagar o mesmo tanto, e essa pessoa de 30 e tantos vai ter muito mais experiência, eu não vou precisar treinar essa pessoa. Então assim, tá difícil, não tá fácil, e eu acho que vai ficar um pouquinho ainda mais difícil, né? Agora, por um outro lado, é o que eu sempre falo, um lado piora, um outro lado deve melhorar. E esse outro lado que está melhorando é as áreas que estão em alta aqui, pelo menos eu estou falando em Toronto, eu acredito que em outras províncias e cidades também estão. E as áreas de profissões técnicas, trabalho manual, elas são área da construção civil, eletricista, encanador, mecânico, operadores gerais de maquinário, né? Tem um boom aqui na área de construção civil por causa do mercado imobiliário. Tá ruim, né? Acho que vocês sabem disso, tá difícil de arrumar um aluguel que seja em conta por causa do mercado imobiliário, e isso faz com que mais casas, mais prédios precisem ser construídos, né? Com a ajuda de governo dando assistência em taxa de juros para essas construtoras, então tá tendo muita construção, então tá faltando mão de obra. Mão de obra é trabalho braçal, gente qualificada. E a inteligência artificial não sabe fazer isso, né? Não sabe trocar um fio, apertar uma lâmpada ou alguma coisa, né? Ainda, sei lá, no futuro, né? Outra área que está em muita demanda é a área de saúde, farmacêutico, assistente, dentista, médico, psicólogo, cuidador de idoso. O que você vê de vaga de cuidador de idoso para cima e para baixo. Tanto é que o ruim da área de saúde é que cada lugar no mundo tem a sua próprio jeito de lecionar a matéria de saúde. Então, por mais que você seja formado em saúde num outro país, quando você vem para o Canadá, você tem que fazer a sua, como é que eu posso dizer? Você tem a reciclagem do jeito que a saúde é tratada aqui. E eu vi que o Canadá está construindo faculdades
na Índia, onde eles vão ensinar a área de saúde canadense já lá na Índia. Pelo fato do Canadá e a Índia serem colônias britânicas, eles têm esse acordo comum que é mais fácil o indiano vir para cá. Questão de imigração já é outros 500, não vou entrar nesse vídeo. Só que eles já estão ensinando lá para os imigrantes virem já sabendo o que fazer. E, por último, o que eu disse no outro vídeo, que está em constante crescimento aqui, a área de hospitality, né? Eu falei o que era lá atrás, tudo que seja relacionado à pessoa, garçom, gerente, recepcionista, especialista em atendimento ao cliente e por aí vai, bartender, tudo que eu mencionei no outro vídeo na área de hospitalidade. Por quê? Teve muita gente que foi trocada, até atendimento, vou ligar aqui para o atendimento ao cliente, né? Você vai ligar para a empresa para reclamar de alguma coisa. Antes ele falava com robô. Pelo menos aqui já trocou isso, porque as empresas viram que o contato com o humano, né? Eles falam o toque humano, né? Human touch. A simpatia e também a empatia com o cliente estava contando muito mais do que conversar com o robô. Então eles já estão fazendo essa troca toda por pessoas humanas e isso está fazendo com que a área de hospitality tenha esse boom também, está em constante crescimento e está precisando de mais gente, né? Então, aí você fala, mas eu não quero ser garçom o resto da vida. Eu já comentei com vocês, não é só o garçom do restaurante da esquina que você vai, não é só o bartender do boteco que você vai. Tem muitos restaurantes que oferecem qualidade altíssima, restaurantes caríssimos, que lá tem também o garçom, tem também o recepcionista, tem também o bartender, tem também o gerente daquela loja, e você pode virar gerente geral de uma área, né? Então assim, não é, a gente tem esse costume, pelo menos eu tinha esse costume de olhar o garçom ou a atendente só desses bairros, né? De pequenos bairros, de pequenos empresários, pequenas lanchonetes e tudo mais. E aí a gente acaba esquecendo que tem o lado dos super ricos, né? Porque eu não sou um super rico, acredito que você também não seja um super rico. Então a gente ia nesses botequinhos, nesses restaurantes pequenos, e a gente nunca pensava num garçom, num bartender, ou num gerente de alto poder aquisitivo, né? Eles tiram muito bem, você tem faculdades disso e tudo mais. Então assim, a área de hospitality, saúde e construção civil está ainda nesse boom, né? Então, veredito, né? É verdade, tudo que falam por aí que tá difícil, que o pessoal tá reclamando, isso, aquilo, é verdade, não vou mentir não, tá? A competitividade aqui tá muito alta, né? Eu acho que depois do vírus de 2020, tudo piorou, questão de inflação, a questão de recessão, a questão de economia. Além disso, veio a inteligência artificial só para pisar mais um pouco na gente, né? E eu acho que isso tudo, o mercado, os países, não só o Canadá, isso de forma geral, né? Até no Brasil mesmo tá difícil. Eu acho que sentiu esse baque e tá difícil de assimilar as coisas ainda, né? Eu acho que o mercado tá segurando muito, né? Tem muita empresa aqui que tá segurando muita contratação. Pelo fato disso, ninguém sabe o dia de amanhã ainda, o que vai acontecer, né? Tá complicado, né? Mas eu acredito que o mercado mudou, né? A gente não pode comparar 15 a 20 anos atrás porque a realidade era outra, né? A realidade de hoje mudou. Eu não vou falar que o Canadá piorou, mas o Canadá ficou mais seletivo, né? E quando as coisas ficam mais seletivas, nós temos que nos adaptar para encaixar nessa seletividade, né? Eu não estou falando para a pessoa que estudou ciências da computação, no meu caso, parar e focar em outra área. Eu acredito ainda que vai ter vagas para pessoas da área de TI, pessoas programadoras, pessoas na área de finanças, né, os economistas, mas vai ficar uma coisa bem seletiva, né? A gente vai ter que se adaptar em como trabalhar em conjunto com a ferramenta inteligência artificial, né? Então, eu acho que é isso. Fica aí o meu relato, né, do que está acontecendo, na verdade, aqui no Canadá. Sim, tá mais difícil de procurar emprego? Tá. Inflação aumentou? Aumentou. A recessão? Não é verdade ainda, mas os números estão falando que né? O salário aumentou? Não. Se aumentou alguns centavos, vai ser muito. Em agosto vai aumentar agora, acho que, sei lá, 10 centavos. Não paga nenhuma coquinha hoje em dia, né? Tá mais difícil de se viver?
economicamente falando, sim, né? As coisas aumentam, o salário não acompanha, fica mais difícil. Vai mudar? Eu acredito que vai mudar. Quando, quem dera, se eu soubesse, eu vendia isso aí, tava rico e já tava, sei lá, viajando o mundo de novo. Então assim, eu ainda acho que se for para mudar alguma coisa de país, isso já é outro vídeo, outro tópico, mas para quem está pensando em vir alguma coisa assim, cada um sabe a realidade que vive, o momento em que está. Então vale muito bem sempre verificar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? O pessoal fala assim, ah, não se baseie em fulano. Você não precisa se basear no fulano, mas se fulano falou uma coisa, verifica se essa coisa é verdade, sabe? Dá uma olhada, é verdade mesmo isso que está acontecendo? Onde que está acontecendo mais? Por que está acontecendo com ele? Vai ver o fulano que está falando que está muito difícil na área de hospitality, né? Na área que eu tô. Esse fulano não tem experiência, o inglês dele não é bom, ele não tem a permissão de trabalho, o que você precisa ter, entendeu? Então se você está aqui como turista, né, vem como turista, não conseguiu emprego lá na cafeteria como bartender e o Pedro falou que estava tendo emprego, mas eu não contrato ninguém debaixo dos panos, né? Até porque eu não quero problema para mim, né? Então assim, tem que saber muito, tem que pesquisar muito, tem que ter certeza, muita certeza sobre tudo, tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí, eu vou gravar um vídeo depois, pode ser que eu, né? Se sair do Brasil, por que sair do Brasil? Para quem quer sair do Brasil, esses negócios, não que eu tenha a verdade absoluta, mas para quem tá pensando alguma coisa assim, eu tenho muitos amigos que perguntam, pô, bicho, tô a fim de ir pro Canadá aí e tal. Eu falo, mano, primeira coisa, quanto você tá ganhando? Ah, eu tô ganhando X. Não vem pra cá não. Continua no Brasil. Né? Tem que pesar muito na decisão final. Tá ok? Deixa aí, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um like, joinha. Não se esqueça de se inscrever, pergunta, eu respondo e bora! Valeu, agradeço minha geladeira.